irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. Sim, meus irmãos, e nós vamos dar continuidade ao livro de Ezequiel, capítulo 46, e hoje eu gostaria de meditar nos versículos 11 ao 15, mas a leitura vai começar com Ezequiel, capítulo 46, versículo 9. Amém, amém, meus irmãos. Continuando a nos alimentar da palavra do Senhor, que é muito importante, beber desse cálice que é Cristo Jesus. Ele sempre quer nos preencher, encher a nossa alma, o nosso espírito com a sua palavra. Isso é muito importante e é isso que nos sustém, que nos dá força a cada dia. Amém, meus irmãos? E nós estamos falando sobre um livro que fala sobre a queda de Jerusalém, a Jerusalém terrena, mas existe um povo que realmente é convertido, nascido de novo, o verdadeiro povo de Deus em Cristo Jesus, com um novo sacerdócio, o sacerdócio de Cristo Jesus em Melquisedeque, sim, não da tribo de Levi. Meus irmãos, e aí nós vemos que há uma nova lei, a lei do Espírito, o Espírito Santo nos nossos corações. E tudo isso aconteceu por meio de Cristo Jesus, o seu sacrifício na cruz. Lendo o versículo 9, então, mas quando vier o povo da terra perante o Senhor nas festas fixas, e olha, todas essas festas apontam para a cruz de Cristo. Aquele que entrar pela porta do norte para adorar sairá pela porta do sul, e aquele que entrar pela porta do sul sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta por onde entrou. Amém, amém. Não tornará, é seguindo em frente. Não tornará pela porta onde entrou, mas sairá pela porta oposta. E o príncipe entrará no meio deles. Quando eles entrarem, em saindo eles, ele sairá. Então, o príncipe, ele sempre estará acompanhando o seu povo. Sim, a presença de Cristo é eterna. E, meus irmãos, nós entramos no reino dos céus por meio de Cristo Jesus. E esse reino é um reino de paz, hoje, aqui, nesse deserto. Um reino de paz. Amém, amém. Paz, alegria e justiça. E aí sim, o versículo 11 ao 15, nas solenidades e nas festas fixas, a oferta de manjares será 1 efa para cada novilho e 1 para cada carneiro. Mas pelos cordeiros, o que puder dar. E de azeite, 1 hin para cada efa. Quando o príncipe preparar o holocausto, ou sacrifícios pacíficos, como oferta voluntária ao Senhor, e veja que o príncipe dos príncipes se entregou por nós voluntariamente, por amor. Se entregou ao Senhor, obedeceu até o fim. Então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos. Então aqui a porta está aberta. Meus irmãos, no versículo 1, se os irmãos se lembram, diz que a porta estava fechada. Olha só, 46, versículo 1, relembrando alguns meses atrás. Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante 6 dias, que são de trabalho, mas no sábado, no descanso de Deus, ela se abrirá. E também no dia da festa da lua nova, e tudo apontando para o sacrifício de Cristo. O véu se rasgou
E agora no versículo onde nós estávamos, nós vemos então que a porta está aberta novamente. Amém, amém. Versículo 12. Quando o príncipe preparar o holocausto, quando ele preparar o holocausto, ele é o holocausto, ou sacrifícios pacíficos como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado, e sairá, e se fechará a porta depois de ele sair. Prepararás um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor cada dia. Manhã após manhã o prepararás. Isso é perpétuo, o pão de cada dia. Versículo 14. Juntamente com ele prepararás manhã após manhã uma oferta de manjares para o Senhor. A sexta parte de 1 efa e de azeite a terça parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. E, meus irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz é para sempre, é eterno, é eficaz. Ele é o nosso pão de cada dia, meus irmãos. E ele abre a porta para nós entrarmos nesse reino de paz, de justiça e de alegria, meus irmãos, alegria do Espírito Santo. E Jesus Cristo, ele é o verdadeiro, ele tem a chave que abre e fecha, meus irmãos. E isso o Espírito Santo disse à igreja de Filadélfia. Estas coisas diz o santo, Jesus Cristo, o verdadeiro, o nosso príncipe, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá, meus irmãos. E por meio desses sacrifícios nós podemos estar na presença de Deus eternamente, no reino messiânico, uma coisa que já é. Amém e amém. E eu gostaria de ler com os irmãos no Salmo 18. Vamos lá, meus irmãos, abrindo Salmo 118, que diz assim, 118, versículo 19. Abri-me as portas da justiça, eu entro e saio para os campos verdejantes junto com Cristo e nunca retorno para trás, sempre seguindo em frente com o nosso Senhor. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Amém, amém. Por ela entrarão os justos, os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Redentei graças porque me acodiste e foste a minha salvação. Esse que tem a chave de Davi, que abre e fecha as portas, ele é quem nos salva. Amém, amém. O único Salvador. E as religiões rejeitam Cristo. A falsa religião, a falsa religiosidade rejeita a pedra principal. Versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O cálice de Cristo Jesus transborda e é o único que pode preencher as nossas vidas. Nós podemos beber de vários cálices, mas só um é o que preenche o nosso espírito e a nossa alma. E essa pedra nós não podemos rejeitar. Ele é a pedra que os construtores, os religiosos rejeitaram. Sim, meus irmãos. Jesus Cristo, todas essas festas que nós estamos vendo, esses sacrifícios, apontam para Jesus. E ele se deu voluntariamente.
Ele foi um holocausto para Deus, para que nós pudéssemos nos achegar ao Senhor e entrarmos pelas portas desse santuário, nesse reino messiânico de justiça, alegria e paz verdadeira. Meus irmãos, eu gostaria de ler agora no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, sobre uma igreja, meus irmãos. E essa igreja, aparentemente, ela tinha pouca força, sim, meus irmãos, parecia pequena, mas é uma igreja que era fiel e o Senhor amava essa igreja, porque ela permanecia firme, ela não se desviou dos caminhos do Senhor. Jesus era a sua pedra principal. Amém, amém. Então vamos lá, meus irmãos. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Amém, meus irmãos. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Meus irmãos, e na época do Antigo Testamento, essa chave de Davi é porque nós tínhamos um homem chamado, Eliaquim, que ele recebeu essa chave de Davi para administrar as coisas do rei. E Jesus é uma figura de Eliaquim, porque Jesus ele também recebe essa chave para administrar as coisas do Pai, de Deus, do Rei. E é Ele quem abre e que fecha. E somente os justos, eles entram na presença de Deus, nesse reino messiânico, nesse verdadeiro santuário de Deus que não é terrestre, mas é um santuário que desce do céu. Amém, meus irmãos? Então, essa igreja Filadélfia é uma igreja jovem e ela sofria muita pressão também, porque existia um culto, naquela cidade, um culto pagão para Dionísio. E mesmo assim, o maior problema dessa igreja não era nem esse culto pagão naquela cidade, mas eram os judeus religiosos, aqueles que queriam voltar aos costumes do Antigo Testamento, que não criam em Jesus. Meus irmãos, e esses judeus, eles eram extremamente legalistas, escravizavam as pessoas, eram extremamente religiosos, falavam de Deus, mas colocando um jugo pesado nas pessoas. Era um cálice oco, um cálice vazio, que não trazia a verdadeira transformação. Mas essa igreja, ela sofria essa pressão e não cedia, mas ela permanecia com Cristo. Era uma igreja fraca, uma igreja com pouco poder aparentemente, mas era fiel. E Jesus, o verdadeiro, por meio do seu Espírito, falava com essa igreja. E ele é fiel, ele é verdadeiro, porque ele cumpre a sua promessa de permanecer com aqueles que são fiéis. Amém, amém, meus irmãos. Eu gostaria de ler em Isaías, vamos lá, meus irmãos, Isaías 22, versículo 22. Diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Nos ombros de quem? De Cristo, de Jesus. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Toda a autoridade está nas mãos de Cristo. Fincá-lo-ei como estaca, em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de meu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de meu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. E aqui nós estamos vendo no Antigo Testamento, mas isso se cumpre totalmente na pessoa de Cristo Jesus, porque ele tem a chave de Davi. É ele quem abre e fecha. Amém, amém.
Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. E ele controla, assim, as nossas vidas. Ele tem as nossas vidas na sua mão e o seu cálice transborda e nos enche de alegria, porque já estamos dentro desse reino, nesse deserto que é essa terra, cheio de feitiçaria, idolatria e judaizantes. Meus irmãos, vamos continuar então em Apocalipse capítulo 3. Meus irmãos, versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Amém, amém. Podemos entrar na presença de Deus. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ok? Sofremos a pressão dos judaizantes de entrarmos numa falsa religiosidade de aparência, meus irmãos, mas ficaremos firmes na palavra de Jesus, porque é Ele somente quem nos liberta. E continuando o versículo 9: eis que farei que algum dos que são da sinagoga de Satanás. Então aqui Jesus está dizendo que esses judaizantes que eram militantes de leis e que atacavam aqueles que verdadeiramente eram libertos, que eles não são do Senhor, mas eles são de Satanás. Eles são da sinagoga de Satanás, porque a pedra principal não é Cristo, mas suas próprias obras. Mas as nossas obras são em Cristo Jesus, movidas pelo fruto do Espírito Santo, meus irmãos. Amém e amém. É isso, a coisa mais importante. Versículo 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Em quem está falando aqui é o Espírito Santo. E o verdadeiro, Jesus é verdadeiro. Mas esses religiosos que voltavam às leis judaicas, eles eram mentirosos, porque a nossa salvação não vem por obras próprias, pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez em nós. E quando somos transformados, meus irmãos, as nossas obras são em Cristo Jesus, é muito diferente. Eles mentem, eles são mentirosos. Eis que farei que algum dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos seus pés. Amém, amém. E vão conhecer que eu te amei. Amém, isso é maravilhoso. Jesus amou essa igreja, ela tinha pouca força. Mas o que é mais importante? A aparência ou o amor de Jesus por nós? Quando sabemos que Jesus nos ama, quando temos certeza do amor de Cristo por nós, quando Ele fala diretamente aos nossos corações, o que pode nos deter? O que pode nos barrar se o Espírito Santo de Deus nos diz: eu te amo, meus irmãos? Eles vão se prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Por quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. A palavra, meus irmãos, essa palavra de Deus. Meus irmãos, isso é uma pérola, isso é muito valioso. Isso está no versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra.
Então, hoje, nessa terra, nós passamos por pressão, por provações, por momentos difíceis. Sim, meus irmãos, mas nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos guardados. E Deus, ele experimenta o justo, mas também aqueles que são do mundo, experimentar os que habitam sobre a terra. Mas nós não somente habitamos sobre a terra, mas nós também estamos nas regiões celestiais com Cristo, meus irmãos. Nós somos habitantes dos céus. Amém, amém. Em Cristo Jesus. Estamos vivos espiritualmente. Porque Deus fez uma transformação, Ele entrou em nós, Ele habita no nosso coração. Eu gostaria de ler um trecho em Romanos, meus irmãos. Vamos lá. Romanos 2, versículo 28 ao 29. Falando novamente dos judaizantes. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, meus irmãos. A lei do Espírito, sim, algo no coração, não nas tábuas de pedra, mas algo que foi feito em nós, intimamente no nosso espírito e na nossa alma. Porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém, amém. Essa é a verdade da palavra de Deus. Cuidado com as heresias, com a religiosidade, a falsa cristandade, que se diz cristão, mas não é de fato, meus irmãos. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. E nós sabemos que todos nós somos provados. E aqui fala provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E nesse momento nós seremos guardados. Meus irmãos, aqui não há escapismo. Não existe escapismo de uma igreja que escapa de uma grande tribulação. Porque todos nós passamos por provações. Mas aqui tem uma promessa do verdadeiro: te guardarei. E a promessa continua. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E terminando no versículo 12, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Então aqui não é um santuário literal, porque as colunas são pessoas, seres humanos transformados pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Amém, amém. Sempre na presença do Senhor. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, não da terra, do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amém. E agora falando dessa Jerusalém, nova Jerusalém que desce do céu, eu gostaria de ler também no livro de Gálatas. Vamos lá, meus irmãos, Gálatas, capítulo 4, versículo 21 ao 26. Amém? Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei,
sobre a lei, judaizantes, algo que é somente exterior, sem verdadeira transformação. A religião de Satanás, porque Satanás é religioso e é um tipo de Cristo. Sim, meus irmãos, a igreja hoje, temos que observar bem de quem é essa igreja. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Agar representa a escravidão, a religião escrava, a sinagoga de Satanás. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, terreno, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual. A Jerusalém atual é a escrava, é a religião escrava e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que o da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Amém, amém. E estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. E se entramos na presença de Deus, ali permaneceremos. Amém e amém. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. E a igreja de Filadélfia sofria essa pressão da sinagoga de Satanás dentro de sua igreja, dentro de sua vida, perseguindo aquele que está no Espírito, que é livre, querendo escravizar aquele que é livre. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém e amém, meus irmãos. E somos herdeiros. E é isso que falaremos na próxima aula em Ezequiel capítulo 46, meus irmãos, a partir do versículo 16, sobre uma herança. E essa herança é para quem entrou. E Jesus abriu a porta para nós. E somos transformados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, pela sua palavra que move o nosso coração. E estamos agora num reino de paz. O mundo está em guerra, mas o nosso coração em paz. Sofremos pressão, sim. Temos pouca força, mas Jesus nos guarda nessa grande tribulação. Amém e amém, meus irmãos. Senhor Jesus, Tu és um Deus que fala, Tu és verdadeiro e santo, e o Seu Espírito está entre nós falando, nos movendo, nos motivando, nos levando para a frente, não para trás. Quero Te agradecer porque Tu falas a cada dia, são as festas fixas perpetuamente no nosso coração. A alegria no nosso coração por termos um Salvador que fala e temos certeza da nossa salvação. Em o nome de Cristo Jesus, nós te amamos, Senhor Jesus. Amém e amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like, Pastor Natanael,
Vamos continuar recebendo a palavra do Senhor que nos liberta. E não somos filhos da escrava, mas da livre. E a escrava tem que sair do nosso meio, em o nome de Cristo Jesus, porque somos libertos uma vez por toda, por aquele que abriu e jamais fechará, e quando ele fecha, ninguém abre. Ele é aquele que é o portal do reino messiânico, do reino do verdadeiro santuário. Amém, amém, meus irmãos. E até a próxima quarta-feira. A paz do Senhor. Go tell it on the